Você já ouviu dizer que os olhos são o espelho da alma? Quer saber como utilizar as posições do olhar para melhorar a sua comunicação? Não só para quando você falar, mas também para quando você estiver olhando para outra pessoa e tentar entender o que ela está tentando se comunicar ou o que ela está pensando somente pela posição do olhar? Se você quer, fique ligado nesse vídeo porque eu vou revelar todo esse segredo para você. Olá, eu sou Valéria Guiar, eu sou especialista em comunicação, eu sou professora de comunicação, sou jornalista e ensino como superar o medo de falar em público. Olha, o olhar realmente é o espelho da alma. Ele pode revelar muito mais do que se possa imaginar. O olhar é um dos recursos mais importantes de comunicação. Quando você tem um olhar firme, quando você olha nos olhos das pessoas, você transmite segurança, verdade, confiança. Agora, se você estiver falando com alguém, estiver olhando para baixo, a pessoa está falando com você, você está olhando no celular ou está olhando para cima, isso revela desinteresse ou insegurança ou nervosismo. Portanto, estabeleça contato visual quando você precisar falar com as pessoas. Principalmente se você estiver falando pelo celular, como eu estou fazendo, através de uma câmera, olhe para o buraquinho da câmera, porque esse é como se fosse o olho da outra pessoa. Se você estiver falando com a pessoa olhando assim para a tela, é como se eu estivesse, por exemplo, me olhando no espelho. Você não tem que ficar se olhando, você tem que olhar para o seu interlocutor. E diante de uma câmera, o seu interlocutor está nessa bolinha aí, onde a imagem é captada. Essa é a imagem da câmera, é para aí que você tem que olhar, e não olhar assim para você. Eu já trabalhei em televisão durante muitos anos e eu, às vezes, percebia que o entrevistado ficava olhando para o monitor que nós temos no estúdio para ficar se olhando. Então, ele falava olhando para ele mesmo. Dá para perceber logo. A pessoa tem que olhar para a câmera, porque a câmera é como se fossem os olhos do interlocutor. Bem, mas voltando. O que a posição do olhar tem a revelar sobre nós e tem a revelar sobre o nosso interlocutor? Eu vou explicar. De acordo com a programação neurolinguística, existem diferentes posições do olhar que têm significados diversos. Por exemplo, se você está olhando para frente, você está observando alguma coisa, está em contato com você mesmo. Mas, se você, ao conversar com alguém, fala olhando assim para o alto, para a direita, tome só cuidado porque a imagem está espelhada, né? Como eu estou falando diante da câmera, a minha direita para você está na esquerda, mas eu vou fazer a minha posição para poder não me confundir, combinado? Mas lembre-se que a imagem está espelhada. Se eu estou falando com você e de repente eu começo a olhar muito assim para o alto, para a direita, significa que eu estou entrando em contato com a parte do meu cérebro que é responsável por criar imagens. Então, por exemplo, se você me pergunta assim, como você gostaria de no futuro viver? Eu vou olhar para cima. É automático do ser humano, porque quando a gente movimenta os olhos para o alto, para a direita, nós abrimos o canal do cérebro que é responsável por visualizar criações de imagens. São imagens que ainda não existem. Então, se você quer, por exemplo, estimular a sua criatividade e coisas futuras que ainda não existem, olhe para o alto, para a direita, quando você for falar, porque você vai abrir uma portinha do teu cérebro para criar imagens. Mas tome cuidado. Nos interrogatórios, muitos investigadores, quando a pessoa está falando muito olhando para o alto, para a direita, eles podem pensar que você está mentindo. Porque se você está criando imagens, significa que elas não existem ainda. Então, se eu te perguntar, por exemplo, o que aconteceu na cena do crime? E você ficar olhando para o alto, para a direita, significa que você não está lembrando, você está criando. E isso pode, para os investigadores, para os pesquisadores, para os especialistas, significar que aquilo não existiu, porque essa área do cérebro, olhando para o alto, para a direita, não vai resgatar imagens de coisas que já aconteceram. Mas, se ao perguntar, você pode descrever a cena do crime? Você olha para o alto, para a direita, aí sim, você está abrindo o canal do seu cérebro responsável pelas imagens que já aconteceram, pela memória. Se você quer reforçar a sua memória enquanto estiver falando, procure olhar para o alto, para a direita. Da mesma forma, se você estiver fazendo uma apresentação e você quiser estimular que as pessoas visualizem alguma coisa, procure movimentar, lógico, com muito critério, mais para o lado direito. Porque ao a pessoa olhar para a sua mão, quando você coloca para o lado direito, elas vão mais visualizar aquilo que você está falando. Mas se você quiser que elas relembrem alguma coisa, como por exemplo, tente lembrar qual foi a última vez que você falou em público e passou vergonha. Você consegue imaginar essa cena? Se eu fizer isso gesticulando para o lado esquerdo da pessoa, isso vai fazer com que ela reforce a memória dela, certo? Existe uma outra posição do olhar, que é nem olhar para o alto, para a direita, nem olhar para o alto, para a esquerda, mas é olhar para o lado, para a direita. Quando você está falando com alguém está falando com você e você olha para o lado, para a direita, significa que você está entrando em contato com a área do teu cérebro responsável pela criação de sons. É a área auditiva. Se eu te falar assim, qual música que
você imagina ouvir no dia do seu casamento? Você não está lembrando, você vai criar. Ou então, o que você gostaria de falar ou de ouvir de uma pessoa? O que você gostaria de ouvir quando você fizesse uma apresentação? Aplausos. Você provavelmente vai olhar para o lado, para a direita, porque você vai criar um som que ele não existe ainda. Mas, se você quiser lembrar, eu posso lembrar aqui do que a pessoa falou. Eu posso lembrar daquilo que ela disse. Você vai olhar para o lado, para a esquerda, porque é a área do cérebro responsável pela memória de sons. Da mesma forma que você pode fazer isso com você mesmo, você pode estimular o seu interlocutor a, quando você movimenta mais ou menos nessa direção aqui, e ele vai olhar para o lado, para a direita, você pode falar, experimenta imaginar como seria os sons dos aplausos das pessoas enquanto você faz uma apresentação. A pessoa vai estimular que ela crie, mas se você quer estimular que ela lembre de um som, qual foi a última? O que você ouviu na infância que te magoou, que te traumatizou e hoje faz com que você tenha medo de falar em público? Qual foi a frase que você ouviu? Aí você vai estimular que a pessoa olhe para o lado, para a esquerda. Da mesma forma, se você olhar para baixo, para a direita, você vai acionar uma área do seu cérebro que é responsável pelo diálogo interior. Sabe quando aquela vozinha diz, você não vai conseguir, não, isso não vai funcionar pra mim, será que vai dar certo? Será que eu consigo superar meu medo de falar em público? Será que eu consigo? Será que eu não consigo? Será que vai dar pra mim? Você vai olhar para baixo, para a direita. Não precisa necessariamente abaixar o pescoço, mas é natural, é quase que espontâneo. Isso nós fomos configurados assim, olhar para baixo. E se você olha para baixo, para a esquerda, você já está lembrando de emoções que você sentiu. É a área da memória das emoções. Eu posso sentir no peito aquela emoção de quando eu vi pela primeira vez o amor da minha vida. Você olha para baixo. Então eu posso sentir a vergonha que eu tive quando aquele professor me chamou a atenção na frente de todo mundo. Foi uma coisa horrível. Eu posso sentir aquele pavor que me dá quando me dá o branco de falar em público. É uma coisa que... Aí você já olha para baixo, para a esquerda. Aí você pode dizer, Valéria, é muita informação, eu não tenho como decorar isso. Você não precisa decorar. Mas é só para você saber que os seus olhos falam. E às vezes, mesmo sem você dominar essas informações, quando as pessoas estão movimentando os olhos dessa forma, você consegue perceber se elas estão movimentando áreas de memória, áreas de criação, ou então você mesmo pode estimular essas suas áreas para exigir de você o melhor. Você precisa lembrar de coisas? Olhe mais para esse lado, vai melhorar sua memorização. Se você quer ser mais criativo, olhe mais para o lado direito. Se você quer ser mais criativo em termos de imagens, de áudios ou de sensações, você sabe que estão do lado direito. Se você quer relembrar, cuidar da memória, sabe que está tudo do lado esquerdo. Isso ajuda a estimular. Ajuda também a você fazer isso com o seu público, com o seu interlocutor. Você vai tentando, com relação aos movimentos que você faz, você vai tentando estimular que ele vá olhando para essas áreas para poder facilitar a sua comunicação. Agora, tome cuidado, porque as pessoas que têm nervosismo para falar em público, costumam gesticular de forma desordenada. Se você está falando e o tempo todo está movimentando as mãos muito alto, você está abrindo o canal visual da pessoa e a pessoa vai ficar numa expectativa de ouvir algo muito bom em termos de imagem. E se você não entregar, ela vai frustrar. Então, eu recomendo que, se você não quer estimular a criatividade nem memória das pessoas, você fale usando o retângulo do poder. Gesticule nessa altura. Só nessa altura. No máximo, ela vai prestar atenção no que você está falando, ela vai memorizar. Agora, no momento em que você quiser chamar um pouco mais de atenção, aí sim você pode levantar um pouco a mão para um lado, ou se você quiser que a pessoa lembre, lembra? Você consegue lembrar a vergonha que você sentiu quando você foi falar em público e travou? Você consegue lembrar? Aí você tenta estimular que a pessoa olhe. Ou então, como você vai se sentir no dia em que você estiver falando e as pessoas te aplaudirem porque você fez muito sucesso? Como você vai se sentir? Sabe? Então você não precisa dominar tudo isso. Eu não decoro, Valéria. Tudo bem, anote. Se você quiser mais informações sobre essas posições, se você quiser que eu disponibilize para você esse mapa, até com um desenho mostrando o que cada posição do olhar significa, escreve aqui nos comentários, Valéria, eu quero esse mapa sobre a posição do olhar, que eu vou dar um jeito de disponibilizar para você, combinado? Mas escreva aqui nos comentários, somente para quem escrever aqui nos comentários, eu vou dar um jeito de fazer chegar até você o mapa das posições do olhar, porque isso vai ajudar você a entender o outro. Você pode assim, aquela pessoa ali tá olhando muito para cima. Se você pergunta pro seu marido, o que você fez ontem à noite? Ele ficou olhando pro alto, assim, pra direita, mas cuidado, não generalize.
generalize, não radicalize, porque nada disso é 100%. Isso aí são coisas que, assim, a neurociência mostra, isso é o fundamento de toda a publicidade, do marketing, também da comunicação, mas nada é 100%. Certo? É para te dar uma pista para você poder melhorar a sua comunicação. Então, se você quer o mapa, escreve aqui nos comentários que eu vou dar um jeito de disponibilizar para você. E não deixe de deixar a sua curtida e o seu comentário. Sabe por quê? Os algoritmos das redes sociais, eles só distribuem os nossos vídeos, os nossos conteúdos, se tiver muita interação. O que é interação? É curtida, é comentário, é compartilhamento, é salvar o vídeo. Quando não existe isso, tem pessoas que só assistem. Mas se você só assiste e não deixa aqui um sinal de que você gostou, o algoritmo entende que esse conteúdo não é bom e ele não vai entregar para outras pessoas. E aí cada vez o meu canal tem menos alcance e com isso você não consegue ter mais informações. Então eu ajudo você distribuindo esse conteúdo gratuito e você me ajuda curtindo, comentando, compartilhando com alguém para que eu possa ter mais alcance e entender que meus conteúdos estão ajudando você. Combinado? Reciprocidade é tudo na vida, não é isso? Uma mão lava a outra, você me ajuda, eu ajudo você, e com isso a gente vai chegando ao nosso objetivo, que é melhorar cada vez mais a nossa comunicação. Eu vejo você na próxima. Comunicação é poder.